Olá, meu nome é Ana Carla, eu sou psicóloga clínica, né, especialista em neuropsicologia, em psicopedagogia, psicologia escolar, né, e terapeuta especialista em desenvolvimento e aprendizagem infantil, tá? Eu atuo na área de psicologia há 20 anos, onde 10 anos de minha atuação foi na área escolar e 15 anos na área de reabilitação cognitiva, tá? No Centro de Reabilitação AACD, como supervisora clínica do setor de psicologia, trabalhando com orientação parental, avaliação individual, acompanhamento, acolhimento, né? Nesse processo todo do papel da psicologia para reabilitação infantil. Então, eu sou psicóloga clínica, atuo em consultório, tá? E vamos conversar um pouquinho do que a psicologia, né, como a psicologia trabalha, né, na reabilitação infantil e qual a importância, né, do nosso papel. Então, nossos objetivos é discutir um pouquinho sobre o que é deficiência, né, o que é reabilitação e a importância de uma equipe interdisciplinar, compreender essa intervenção da psicologia no trabalho de reabilitação e os desafios enfrentados, né, no processo do cuidado desse paciente. Então, o que é deficiência? Tá? Então, ainda os direitos da pessoa com deficiência, proclamada pela ONU, ela afirma que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, esse é o conceito geral, né? E a gente vem falar sobre reabilitação. Então, qual é o conceito de reabilitação? O que é reabilitar? Tá? O conceito de reabilitação inclui diagnóstico, intervenção precoce, utilização adequada de recursos tecnológicos, continuidade de uma atenção, né? Diversidade de modalidades de atendimentos, visa a compensação da perda da funcionalidade do indivíduo, a melhoria ou a manutenção da qualidade de vida, né? E a inclusão social. Ribeiro, 2010. Então, a reabilitação, ela objetiva melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares, otimizando o aproveitamento das funções total ou parcial preservadas. O trabalho será por meio do ensino de estratégias compensatórias, aquisição de novas habilidades e adaptações às perdas permanentes. Tá? Então, se a gente para pensar, né, no conceito de reabilitação, a gente, né, se for pesquisar, é tudo muito em cima desse aproveitamento dessas funções, né? Total ou parcial, né? Principalmente nas situações que estão preservadas. Então, quando a gente vem reabilitar um paciente, a gente justamente vai trabalhar, né, essa área do cérebro, tá? Para ajudar, né, a justamente buscar o que está ali preservado para trabalhar essas potencialidades, para que ele se torne o mais funcional possível, né, dentro de sua realidade social. Então, o serviço dessa interdisciplinariedade, como é que a psicologia ela vai atuar juntamente dentro desse serviço, né? Então, assim, a gente sabe que reabilitar, ele é composto por um conjunto de profissionais, ninguém trabalha sozinho, né? O sujeito, ele está inserido dentro desse contexto. Então, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, equipe médica, serviço de saúde, né, serviços assistenciais, escola, enfim. Então, nosso objetivo maior é isso, é inserir novamente, né, esse sujeito na sociedade, dentro de suas limitações, respeitando essas limitações, mas entendendo que é um ser desejante, né, um ser pensante, e como ser desejante e pensante, ele precisa voltar a viver nesse meio social. Então, através de uma equipe interdisciplinar, a gente vai conseguindo, né, reconstruir essa readaptação. Então, o papel da psicologia com a equipe interdisciplinar, com o paciente, né? Como é que a gente atua? Como é que o psicólogo atua nessa reabilitação? Então, o papel do psicólogo em uma equipe de reabilitação baseia-se em trabalhar o processo de avaliação, acompanhamento, psicodiagnóstico e tratamento psicoterapêutico, podendo ser, né, na modalidade individual, grupo, a fim de identificar justamente esses aspectos das funções cognitivas, afetivas e emocionais, bem como aspectos da personalidade e do comportamento.
Através disso, é possível estabelecer a relação do funcionamento do sujeito com as possíveis alterações causadas pela deficiência, considerando o contexto, né, o seu contexto social. Então, muitas vezes, né, um paciente para a gente reabilitar, o mais difícil, muitas vezes, não é nem a própria deficiência, né? Muitas vezes, o mais complicado desse paciente é o viés, é como ele se vê diante desse mundo, como ele se via diante desse mundo, né? O processo de muitas vezes, de vitimização, de abandono, de boicote, né? Muitas vezes acontece. Então, a gente precisa trabalhar muito mais essas questões ligadas à personalidade, né? A conseguir identificar esses aspectos, né, comportamentais que vão fazer toda a diferença nesse processo de reabilitação, né? Então, se eu acredito, se eu colaboro, se eu tenho, né, um desempenho favorável através das orientações, através do que me é passado, e que eu possa reproduzir um pouco isso, obviamente, eu vou ter um desempenho melhor, dentro, obviamente, do que eu posso, dentro da minha limitação com relação à deficiência, né? E quando é uma pessoa que já tem uma tendência mais, né, depressiva, ansiosa, de não acreditar, de negação, né, o processo de reabilitação ele vai ficar um pouco mais difícil, porque o psicólogo ele vai ter uma atuação aí fundamental, né, nesse aspecto, né, um aspecto realmente desse viés de personalidade, para que eu comece a acreditar no meu potencial e eu comece a colaborar, né, com toda a equipe para que o meu processo de reabilitação seja o melhor possível, dentro das minhas limitações. Tá? Então, o psicólogo, ele realiza esse acolhimento inicial, ele tem uma escuta, né, com relação à família, esse processo de luto, né, porque o luto existe, né, eu perdi algo onde eu não me reconheço, né, quando a família chega para a gente, né, com um bebê, né, já com algum tipo de deficiência, tá? Então, assim, toda a programação, né, de uma gravidez, seja ela planejada ou não, existe todo um sonho, todo um projeto, né, para aquele filho, né? Seja cor dos olhos, do cabelo, altura, enfim, tudo isso aí que a família projeta e planeja, né? E aí, quando esse filho vem com algum, né, com uma deficiência, eu não reconheço, né, porque esse não foi o filho que eu desejei. E aí vem todo o processo de luto, né, de reconstrução, de reconfiguração, né, emocionalmente falando, para que eu entenda que aquele filho, né, é um outro filho e que eu vou precisar criar um laço, né, afetivo maior com essa criança que está sendo, né, que está me sendo apresentada, que não foi a criança que eu desejei, né? É o que a gente chama de filho real, de filho imaginário e o filho real. O filho real está aqui e eu vou precisar reaprender. Não é que eu não amo, de forma alguma, né? A gente não está falando aqui de amor, a gente está falando de uma idealização que toda família tem quando descobre-se, né, uma gravidez, seja ela planejada ou não, né, mas a gente tem todo um investimento, né, naquele bebê que está chegando. Facilitar essa compreensão do diagnóstico, né, o que tange o conceito dessa deficiência, né, porque muitas vezes, ai, meu filho vai ser deficiente, vai ser dependente, não vou fazer mais nada, né, e as coisas não são assim. A reabilitação, ela tem muito esse cunho, esse objetivo de trabalhar essa independência, né, o máximo que o sujeito consiga, né, para que ele se torne, né, uma pessoa o mais independente possível, né, na sua totalidade, né, social, familiar, né, nesses aspectos. Favorecer essa comunicação família-equipe, tá? Muitas vezes é uma família mais, né, difícil de entender algumas situações, mais resistente a algumas orientações, então o papel do psicólogo ele vai intermediar e mediar, né, essa comunicação, favorecer os vínculos das figuras parentrais com as crianças, né, no sentido de estar mais presente, no sentido de buscar, né, uma situação mais afetuosa nesse ambiente, o brincar, que vai favorecer justamente o desenvolvimento cognitivo desse potencial dessa criança, vai ajudar muito, né, através do brincar, a gente vai desenvolvendo e desempenhando habilidades cognitivas que vão favorecendo o meu lidar, né, no dia a dia com o mundo.
potencializar o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, desenvolver a importância dos vínculos sociais, né? Estar nessa inserção escolar, né, que é um outro meio social importantíssimo na vida da criança, né, e dessa família. Eu saio desse meu lugar, né, super protetor, vamos dizer assim, e eu vou para um meio, né, que não vai me super proteger, vai me ajudar, né, a crescer, a lidar com meus conflitos, né, a fazer amigos, a entender o meu objetivo, né, nesse meio social, envolver a família com propostas de reabilitação, facilitando muitas vezes essa adesão, né, porque muitas vezes não há adesão, muitas vezes a família meio que, não tem muito o que fazer, deixa assim mesmo, e aí a gente vai trabalhar justamente esse potencial, né, que essa criança tem, para que essa família possa investir nesse processo, compreender as diversas demandas, reconhecendo o seu papel de facilitador, né, nesse processo de reabilitação cultural, sociopolítico, econômico, institucional, enfim, profissional, né, facilitar a equipe o entendimento sobre o papel da psicologia, né, que às vezes se torna impreciso, por ser uma prática de ordem muito subjetiva, então muitas vezes não se entende muito, mas o psicólogo vai fazer o quê com o paciente, né? Então muitas vezes ainda se tem muito essa coisa de psicólogo, né? Então algumas áreas às vezes não entendem o nosso papel, né? Realmente por se tratar de uma coisa muito mais subjetiva, né? Onde a gente vai abordar questões muito mais, né, pessoais, que muitas vezes não são trazidas, né, para outros colegas, tá? E a psicoeducação, que é justamente instrumentalizar essa família a lidar com o paciente, adequando as expectativas, auxiliando a diminuição da ansiedade, né? Então, assim, essa questão da expectativa é muito importante, porque a gente sabe que, eu sempre costumo dizer, né, ao longo desses meus 15 anos de trabalho, né, em instituição, e agora, né, mantendo esse trabalho aí fora no meu consultório, eu costumo sempre dizer, né, muitos pais chegam, mas reabilitação que é cura, né? Então, meu filho vai ficar curado? É uma das perguntas chaves. E o que eu costumo dizer? Reabilitação não é cura, né? Eu vou reabilitar, eu vou reaprender, eu vou readaptar, né? Então, uma vez, né, você com a sequela, você, né, com algum tipo de deficiência, aquilo ali, né, você vai precisar aprender a conviver. Mas isso não precisa te paralisar, né? Você vai aprender a readaptar e a viver com aquilo ali, independente de qualquer coisa, respeitando as limitações, obviamente, né? Tem coisas que dá, tem coisas que não dá para todo mundo. E a gente vai precisar ressignificar isso para aprender a conviver e haver outras formas que a gente pode também utilizar, né? Para que a gente tenha uma expectativa dentro do normal, né? É muito bom a gente conviver com expectativas, né? Com sonhos, com objetivos, mas dentro de um padrão normal, né? Porque uma expectativa muito alta, né? Vai fazer com que eu não consiga chegar naquele patamar e eu me frustre, a minha ansiedade aumente e a depressão aconteça, enfim, então uma bola, né, de neve que vai se criando, e aí eu vou deixando de perceber coisas corriqueiras do meu dia a dia que são tão importantes quanto que eu estou conseguindo fazer, né, dentro das minhas limitações. Então, a psicoeducação, ela entra muito nessa perspectiva, né, de estar instrumentalizando essa família, orientando e fazendo perceber, né, o que o sujeito está conseguindo. Então, a família, ela tem, né, um papel fundamental aí, né? Que lugar o diagnóstico ocupa dentro dessa família? Que mudanças ocorrem nos papéis familiares, né? Qual o lugar da criança nessa família? Como se estabelece a comunicação dessa família? Qual o recurso que lhe é necessário? Superproteção. É muito comum as famílias, né, de crianças com deficiência, né, esse conteúdo de superproteção acontecer, né? É muito comum não se deixar fazer muita coisa, é muito comum não criar essa independência. Não é porque eu não quero, é porque eu não consigo observar, enxergar, muitas vezes, a potencialidade daquela criança, né? E aí o papel dessa equipe interdisciplinar é fundamental, porque a cada ganho, né, a cada conquista, essa família vai vendo essa possibilidade. E muitas vezes o que é que acontece? Essa mãe, né, é uma mãe que deseja, né, essa conquista, mas que ao mesmo tempo ela se sente insegura, que é como ela diz assim, eu já tive uma mãe que eu atendi, ela faz, sim, Ana, mas se ele fizer tudo isso, e qual é o meu papel na vida dele? O que é que eu vou fazer, né? Porque muitas vezes a família, né,
mais precisamente a mãe, ela deixa tudo para viver em função daquela criança, pela necessidade real, claro, mas muitas vezes ela conseguiria voltar a algumas atividades que ela tinha, mas ela não consegue, né? Ela ainda acha que aquele filho é dependente total dela. E aí é difícil para ela deixar isso. E deixar isso é um luto vivenciado, porque aquela criança ela está crescendo, ela está se tornando independente, é como se ela não precisasse mais dessa mãe. E aí a psicologia ela vai atuar nisso aí para que essa mãe ela possa entender que esse filho, né, ele está evoluindo, ele está crescendo, ele está conseguindo, né, as conquistas, mas assim, ele não vai estar longe dela, pelo contrário, né? Ela vai poder também fazer um pouco por ela, um pouco pela vida dela. E que isso é saudável para ambas as partes, né? Nenhuma relação simbiótica, né, muito tempo, ela é saudável, né? A simbiose a gente sabe que ela existe, tem um determinado momento que, ó, agora encerra e agora vamos lá, cada um vamos construir os seus caminhos e vamos crescer. Esse é o papel principal, né, da vida da família na vida da criança, tá? E quando a gente excede esse excesso de cuidado, de superproteção, seja uma criança com deficiência ou não, isso tende a dificultar, né? Principalmente o desenvolvimento infantil dela, né? Questão cognitiva, de aprendizagem, que está tudo muito interligado. Então, a neuropsicologia, né? Qual o papel e o que é, né? A anamnese e o exame mental são ferramentas preciosas e imprescindíveis para configurar a avaliação para a reabilitação. A disfunção neuropsicológica na infância pode sofrer influência de fatores genéticos e estruturais. Os fatores culturais também podem alterar a dinâmica do desenvolvimento do cérebro, que, através do contato social, é influenciado por fatores ambientais e educacionais no processo, né, intelectual. Então, é tudo um pouco, né, do que a gente vem discutindo. Então, muitas vezes, essas influências, né, familiares fazem com que a criança ela não amadureça, ela não cresça, né, por conta de se fazer muita coisa por ela. E aí, obviamente, o outro lado acaba se acomodando e acaba aceitando e deixando isso, e é como se eu vivesse sem saber fazer nada, tá? Isso aí é uma questão realmente de enfoque mental, onde aí o psicólogo ele entra justamente para trabalhar isso aí, através de avaliação, a gente vai também podendo ver né, a potencialidade da criança e poder mostrar à família, né, da importância desse investimento para esse processo intelectual na vida dela e o crescimento. Né? O Ministério da Saúde, né, afirma que o cuidado e o acolhimento dessas famílias são fundamentais para que se tenha o ganho funcional necessário do acometido por uma cerebral, né, considerando que é nos primeiros anos que a formação de habilidades primordiais e a plasticidade neural estão numa alta intensidade do desenvolvimento, né, resultando assim a possibilidade de alcance no desenvolvimento motor, cognitivo e linguístico da criança. Então, a gente sabe, né, que esses primeiros anos de vida são primordiais justamente para essa plasticidade. Né? Esse cérebro, ele está ali, né, para receber informações, estímulos, para formar conexões, para que eu possa realmente aprender e me desenvolver. Principalmente do ponto de vista cognitivo, né? E esse cognitivo, ele vai levar a outras habilidades também, né? Habilidades em várias instâncias, ligado à questão motora de aprendizagem, né? De tudo isso, né? Eu preciso compreender, eu preciso saber o que é que está se passando pelo meu corpo, eu preciso desejar, né, para que eu possa investir nisso aí. E é através desse desenvolvimento intelectual, né, cognitivo, das estimulações, que a gente vai podendo aprimorar. Então, o que é que envolve a reabilitação neuropsicológica? Envolve os desafios das atividades diárias, aspectos emocionais, psicossociais e comportamentais associados às alterações neurológicas. Tá? Assim, técnicas de compensação, de dificuldades, adequação ambiental, psicoeducação devem ser enfatizadas e monitoradas de forma contínua, paralelamente ao uso de exercícios de treino de habilidades cognitivas. A gente precisa, né, a reabilitação, ela tem esse objetivo, junto com essa equipe interdisciplinar, que ninguém trabalha sozinho, mas que juntos, cada um na sua área, dentro da sua área, vendo esse sujeito como um todo, a gente vai poder trabalhar justamente para enfatizar essas potencialidades da criança, né? Enfatizar essa potencialidade das áreas que não foram lesionadas, tá? Para que essa criança ela tenha um desempenho importante, né? Do ponto de vista social, emocional, enfim, que ela possa ser inserida no
contexto social, nosso objetivo, né? Inserida na escola, inserida no ambiente de trabalho, né? Enfim, o trabalho ele engrandece muito o sujeito, né? Então, cuidado com a sobrecarga de estímulos, né? Priorizar o estímulo essencial a cada etapa. Então, às vezes, algumas famílias têm muito essa coisa, eu vou fazer terapia tantas vezes por semana, porque isso é todo dia, ajudando, né? Então, a gente precisa ter esse certo cuidado, né? Tudo em excesso, a gente sabe que não faz bem. A vida tem que ter um equilíbrio, tá? Então, ouvir profissionais, seguir as orientações, isso é de fundamental importância, né? E os desafios atuais, né, que temos com relação ao processo de reabilitação. Integrar todas as pessoas que compõem o núcleo familiar, né, como proposta de reabilitação. Eu costumo dizer, a reabilitação, ela não encerra ali no consultório, né, ela não encerra ali num setting terapêutico. A reabilitação, ela vai, né, para toda a família, né, ela precisa dessa integração, ela precisa dessa troca, tá? Remodelar os atravessamentos, né, da concepção de deficiência, atrelada à cultura do modelo médico, né, diluir, né, o capacitismo, na verdade, né, favorecer essa comunicação entre família e equipe, desenvolvendo o olhar, né, primordial da pessoa com deficiência, e não unicamente a deficiência, né, a gente não tem que colocar a deficiência em primeiro lugar, a gente tem que colocar o sujeito, né, o sujeito, onde é que esse sujeito está inserido, tá? A gente tem que priorizar muito isso, né, é muito importante. Né, integrar todas as demandas, né, paciente, família, instituição e profissionais, na medida em que se reconfigura a concepção do cuidado fragmentado. Eu acho importantíssimo, assim, eu sempre trabalhei junto com a minha equipe, sempre achei muito importante, né, a gente reconhecer o outro pelo nome, né, então é muito bom você receber uma pessoa pela primeira vez, né, numa instituição onde tem, né, diversos pacientes, dezenas de pacientes, e você poder chamar, né, João, Ana, né, Maria. Então, eles se sentem muito importantes com relação a isso, né? Eu tenho vários relatos, assim, tem um paciente que eu nunca esqueço, ele disse, doutora, eu me sinto tão importante aqui, porque a primeira vez que me chamam pelo nome, pelo meu nome, né? Então, quanto isso tem significado? No nosso corre-corre do dia a dia, a gente nem se dá conta disso, né? Mas quanto é importante você ser reconhecido pelo nome, né? Então, quanto é importante você, antes de atender, poder pegar o prontuário e saber quem você vai atender. Né? Pelo menos o primeiro nome. O quanto isso é importante. E integrar essas demandas, né, familiares, institucionais, profissionais, para reconfigurar justamente esse cuidado, né, fragmentado. Pra entender que o sujeito, ele é um todo, né? Ele está inserido como um todo. Então, os da qualidade de vida e o suporte para lidar melhor com as preocupações e os medos são fundamentais nesse processo da mudança gradativa, sobretudo da aceitação e adaptação às especificidades da deficiência, né? Então, é aquela coisa, eu vou ter que aceitar minha deficiência aí, né? Eu costumo dizer assim, né? Você vai ter que aceitar, né? Não tem outro caminho, né? Agora, você vai se adaptar, né, dentro dessa deficiência. A gente não pode negar. Eu não tenho, né? Tem. Mas dentro do que eu tenho, eu vou poder trabalhar o meu para que eu me adapte da melhor forma e para que eu consiga, né, evoluir da melhor forma que eu puder. Para que eu consiga viver socialmente, para que eu tenha uma independência maior, né, e para que eu aprenda a conviver com isso. Abrindo espaços, dando oportunidades, conhecendo o potencial existente de cada um, podemos mudar os conceitos e valores, tá? Então, é isso que eu queria discutir um pouco com vocês com relação ao papel da psicologia nesse processo de reabilitação, né? É buscar o potencial desse sujeito, dessa criança, desse adulto, né? É saber que existe um potencial e que a gente pode ressignificar, né, tudo que ele está vivenciando, para que ele consiga construir dentro do que ele pode, dentro da tua realidade, dentro da sua realidade, né, um melhor caminho para que ele consiga lidar, né, com as dificuldades, né, com, enfim, o processo difícil, né, que é perder, né, e é reconstruir para eu entender o que é que eu tenho,
e o que é que eu posso melhorar para que eu tenha um convívio mais saudável possível dentro do meio familiar, social, enfim, né, de onde eu esteja inserida. Aqui são as unidades de referência, né, eu estou deixando para vocês, né, de reabilitação, tá? O núcleo de apoio às famílias com criança, né, com síndrome do congênita, a equipe do núcleo de apoio às famílias, as referências bibliográficas para quem quiser aprofundar um pouco mais, tá? Isso aí é meu e-mail, meu Instagram. Quem quiser conversar, enfim, perguntar, sugerir algo, eu estou disponível, ok? Obrigada.